Saúde e paz, amados irmãos e irmãs, peregrinos, devotos da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, aqui presentes, congregados, neste dia do Senhor, o primeiro domingo da Quaresma, e a todos aqueles que pelas redes sociais e pelos meios de comunicação estão em união de preces e orações conosco. Especial saudação quero fazer à Romaria dos portadores de doenças raras do Brasil, com muito respeito e muito carinho. As romarias que vieram de longe e de perto para nos congregarmos aqui neste dia tão especial do caminho da Quaresma. Minha saudação com agradecimento especial ao querido Dom Orlando Brandes, Arcebispo Metropolitano de Aparecida, que aqui nos acolhe de coração aberto, fecundando essa comunhão importante e bonita que devemos ter entre nós para nos sustentar e darmos conta de nossa tarefa missionária e evangelizadora, anunciando o reino de Deus, proclamando a sua palavra. Na pessoa do Padre Eduardo Catalfo, reitor deste santuário, minha especial saudação a todos e agradecimento a todos os padres redentoristas, missionários, colaboradores, voluntários que servem nesta casa da Mãe Aparecida, nos acolhendo de maneira tão exemplar e tão fraterna. Dom Joel Amado, secretário-geral da CNBB, os nossos padres assessores e eu viemos hoje de modo muito especial com o coração de peregrinos para fazer ecoar da voz bonita do Santuário Nacional de Aparecida o grande convite que a campanha da fraternidade nos faz: dai-lhes vós mesmos de comer. Em primeiro lugar, quero, amado e amada de Deus, reavivar nos nossos corações a compreensão de que o tempo da Quaresma é uma grande delicadeza de Deus pela liturgia da Igreja, chamando-nos a sair de nossas fraquezas em razão do pecado e da nossa fragilidade humana, nos fortalecendo no caminho, qualificando a nossa cidadania do reino e a nossa cidadania civil. Por isso, o grande apelo que o Senhor nos faz é de conversão. E todos somos precisados de conversão, porque somos pecadores. E o pecado nos abate, nos submete e nos impede de viver a alegria bonita da fraternidade universal. Por isso, este horizonte importante do tempo da Quaresma é para nós uma oportunidade de superarmos nossos pecados e de compreendermos que somos, em sendo filhos e filhas de Deus, instrumentos do seu amor por gestos e palavras em todos os lugares. Quando estamos afundados no pecado, nossa condição de fazer o papel missionário de instrumentos de Deus se enfraquece. E por isso o mundo precisa do nosso testemunho. E o nosso testemunho precisa contar com esse caminho bonito e importante da nossa consciência de que somos pecadores. Neste horizonte bonito, delicadeza de Deus, o tempo da Quaresma, a Igreja em todo o Brasil promove a campanha da fraternidade. Quero lembrar-lhes, esta é a 60ª vez que a Igreja no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, órgão de comunhão entre nós, pastores do povo de Deus, promove a campanha da fraternidade. São 60 anos movendo o nosso olhar na compreensão importante e bonita que é preciso cuidar daquilo que nós encontramos no nosso mundo e na nossa sociedade, para superar injustiças, discriminações, preconceitos e tudo aquilo que ofende a dignidade de cada pessoa humana. Desta vez, pela 3ª vez, nós voltamos ao tema fraternidade e fome. Esse tema apareceu pela primeira vez há quase 50 anos atrás.
Portanto, há quase 50 anos atrás, a Igreja, olhando seus filhos e filhas e as condições da sociedade, a Igreja promoveu a campanha da fraternidade para enfrentarmos este desafio da insegurança alimentar e da fome. 50 anos quase se passaram. Em 85, uma segunda vez. Isso nos deve questionar profundamente. Quando, por exemplo, comparamos o Brasil como celeiro, um celeiro do mundo, o que justifica homens e mulheres, irmãos e irmãs nossos passarem fome. Por isso, na sua mensagem, o Papa Francisco diz de maneira forte e contundente: a fome é um crime, o alimento é um direito. Portanto, nós estamos no coração da Igreja para trabalhar à luz da Palavra Santa de Deus para que consciências sejam iluminadas, as inteligências consigam resolver este problema urgentíssimo, pedindo de nós um gesto concreto de fraternidade, emergencialmente atendendo os que passam fome, porque a fome não pode esperar. E ao mesmo tempo, como também disse o Papa Francisco na sua mensagem lida há pouco aqui no Santuário Nacional, iluminar a mente de governantes em nível municipal, estadual e federal, para que nós tenhamos leis, políticas públicas que possam dar o direito do alimento e não cometermos esse crime da fome pela qual passam tantos irmãos e irmãs. Este é o caminho importante e bonito que a nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através dos pastores de nossas dioceses e na nossa rede de comunidades nas paróquias, estamos empenhados para dar a todos a possibilidade de compreender o seu papel e que nós precisamos, enquanto cidadãos do reino, a caminho dele, nós precisamos promover uma vida justa, digna e fraterna entre nós. O Brasil tem todas as condições para isso, como disse há pouco, é um grande celeiro do mundo. Não tem razões para nós termos gente passando fome. E a cifra é assustadora, supera 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Isso, portanto, nos remete à nossa consciência e o tecido da nossa interioridade. A Palavra Santa de Deus, hoje proclamada, nos ajuda a compreender um itinerário e um caminho que nós precisamos fazer para nos recuperar na dignidade bonita que o Senhor nos dá. A narrativa do livro do Gênesis, nos capítulos 2 e 3, a primeira leitura que ouvimos, mostra o cuidado amoroso de Deus para com a humanidade. Planta um jardim em Éden ao Oriente e ali põe o homem e a mulher. Faz brotar da terra sob toda sorte de árvores de aspecto atraente e fruto saboroso. Apenas faz uma recomendação: a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento e do mal não devem ser tocadas. Uma narrativa para dizer: nós não somos absolutos, nós não somos os donos do mundo, nós temos reverência amorosa e obediência ao nosso Deus. E aí a narrativa faz entrar a serpente, que é o diabo que tenta Jesus, enfraquecendo a nossa condição humana, afundando-nos no pecado, na indiferença, no egoísmo, em tudo quanto é tipo de ação ruim, nos enfraquecendo na fraternidade. A proposta feita pela serpente é o maligno que está no meio de nós. Nós o tempo todo caminhamos entre o bem e o mal e precisamos estar sempre do lado do bem. Por isso, a mulher, depois da oferta que lhe foi feita pela serpente, aceita e confessa: é verdade que Deus disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Pergunta a serpente. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas consta que não comais daquela árvore, nem sequer a toqueis, do contrário morrereis.
Somos chamados, irmãs e irmãos, a reaprender o tempo todo, como conversão quaresmal, que a grande referência é Deus na sua força e na sua palavra. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar-se o conhecimento. Os olhos deles se abriram. Na verdade, os olhos deles se abriram, mas se fecharam exatamente pela grande desobediência, de não ter Deus como o centro da própria vida. O apóstolo Paulo corre escrevendo aos Romanos no capítulo 5 para nos fazer compreender que assim, pelo orgulho, pela soberba, pela mesquinhez entrou o pecado no mundo, mas nós podemos vencê-lo unicamente em Cristo, este que é tentado no deserto. Mostra-nos, portanto, que a nossa natureza humana por Ele assumida é passível de recuperação com a força da graça que vem dEle, que é Ele mesmo Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. Por isso a Mãe Aparecida, que é mãe dEle, se torna dEle discípula exemplar, para nos ajudar a compreender que só na medida em que nos tornamos discípulos e discípulas dEle, fonte inesgotável da graça que nos transforma, é que nós damos conta de viver com dignidade, de abrir os nossos olhos para ver o outro que é nosso irmão e irmã e promover a sua dignidade. Apenas com a força da nossa inteligência, a realidade nos mostra, não damos conta. Se fosse apenas a inteligência humana, num tempo de tanto desenvolvimento tecnológico, o que explicaria, por exemplo, entre nós na sociedade brasileira, ter irmãos e irmãs que passam fome? Se a inteligência humana bastasse, embora sua luz seja indispensável para não sermos irracionais, nós não teríamos guerras como temos, tantos focos de guerras pelo mundo afora. Não teríamos a indiferença de tantos que são incapazes de se compadecer com a dor e o sofrimento dos outros. Precisamos da luz da inteligência e da razão, mas precisamos de experimentar em nós a graça de Deus, compreendendo por isso a razão porque somos chamados à conversão. Esta conversão que nós precisamos experimentar tem em Cristo Jesus, o Salvador, como o apóstolo Paulo mostra na carta aos Romanos, a única fonte. Por um homem entrou o pecado, e por um homem, Cristo Jesus, Deus, que assume a nossa condição humana igual a nós em tudo, exceto no pecado, a graça nos vem, mais abundante do que o pecado, mais forte do que Adão. Uma única pessoa, Cristo, é, portanto, o Salvador da nossa humanidade. Por isso precisamos fixar nele o nosso olhar, para vivermos a experiência bonita de transformação entre nós, dando luz e força à nossa dignidade humana, promovendo os irmãos, superando todo tipo de preconceito e discriminação, de soberba e de mesquinhez, sendo no coração do mundo um sinal deste amor salvador e redentor de nosso Deus. O Senhor é tentado. Sua tentação é para nos ensinar, armados e amadas de Deus, que nós somos frágeis, mas que na força da graça de Deus podemos nos recuperar. Que este caminho do tempo quaresmal seja fecundo como experiência de encontro com Cristo pela proclamação de sua palavra santa. E seja para nós, como igreja no Brasil, corajosa e profeticamente, voltando o nosso olhar para realidades que estão na contramão do desejo de Deus e daquilo que Ele quer para todos igualmente. Façamos esse caminho com frutos e nós possamos, como cristãos, como católicos, como homens e mulheres de boa vontade, pela força do testemunho e purificados de nossos pecados, ouvir a palavra que o Senhor nos diz e cumpri-la. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quando Ele assim disse, pediu aos discípulos de aprenderem uma outra lógica, porque eles tinham dito que não tinham nada para comer e o lugar era deserto. Mas em Cristo, por Cristo e com Cristo,
podemos abrir um novo caminho. Esta é a nossa tarefa missionária enquanto caminhamos para o reino definitivo. No instante de silêncio, nossos corações compreendam esse apelo especial da campanha da fraternidade para que o tempo da Quaresma seja fecundo em nós e entre nós. Amém.